Oligarquia é o governo de poucos, isto é, um governo que representa apenas os interesses de um pequeno grupo de pessoas. O Estado Novo tinha como um de seus objetivos combater os pequenos grupos regionais em favor dos interesses de toda a nação. Uma das medidas que o governo tomou nesse sentido ainda existe hoje. O governo do Estado Novo criou os concursos para cargos públicos. Além de acabar com o favorecimento a parentes, amigos e correligionários políticos, os concursos visavam recrutar pessoas tecnicamente capazes para o exercício de cargos públicos. Não. Apesar das importantes mudanças que foram feitas, apesar do fato do país ter se modernizado durante o período do Estado Novo, o governo Vargas era um governo autoritário e de características fortemente tradicionais. O próprio Getúlio vinha da oligarquia gaúcha e o seu governo representava o interesse de grupos restritos, sem dúvida alguma. Mas nem por isso, Getúlio Vargas deixou de ser popular e acabou se afirmando como um poderoso líder político. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi de fato empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado. A propaganda também ajudou a criar a imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas por trás desse apelido existe uma história que vai muito além da propaganda. A história dos direitos trabalhistas. Você saberia explicar pra gente mais ou menos o que é a CLT? A CLT é uma lei que foi sancionada pelo, se não me engano, por Getúlio Vargas, é a consolidação das leis do trabalho, né? Que ela diz os direitos e os deveres do trabalhador. A justiça do trabalho, o salário mínimo, o imposto sindical e a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, foram criados na época do Estado Novo. É claro que quase todas essas medidas traziam benefícios para os trabalhadores. Só que, por outro lado, o mesmo governo que garantia esses benefícios não dava aos trabalhadores o direito de fazer greve. Os sindicatos nada podiam fazer contra o governo. Até mesmo o lockout, a greve patronal, era proibido. Bem, mas você não vai pensar que as leis trabalhistas do Estado Novo foram criadas para iludir os trabalhadores e manter a repressão política. O governo, sem dúvida, garantia a aplicação desses direitos. Tanto assim que alguns setores empresariais não ficaram nada contentes com essa história. E é claro também que o Estado Novo não fez a legislação trabalhista para agradar os trabalhadores. Essas leis faziam parte de um projeto de industrialização do país. O governo do Estado Novo fez um investimento pesado para criar uma indústria de base nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941, é o maior exemplo de que isso é verdade. Um ano depois, o governo criou o Senai, que, como a gente sabe, tem o objetivo de formar mão de obra especializada para a indústria. Sem as leis trabalhistas, o projeto de industrialização do país não seria possível. Agora, tem um detalhe importante que ajuda a gente a ver como essa história de pai dos pobres tem que ser vista com muito cuidado. Alguns direitos criados e garantidos pelo Estado Novo não chegaram até os trabalhadores do campo. Por quê? As oligarquias rurais, quer dizer, os donos de terras, continuaram com o mesmo poder de sempre. As leis trabalhistas não valiam para os camponeses, que continuaram pobres e, como se diz por aí, sem pai nem mãe.